tipo, veio fulano com a ciclana, com os filhos tal, tal, tal. E o meu ancestral, ele veio sozinho. Só tinha o nome dele. Só tinha o nome dele ali. Eu fiquei tipo, meu Deus, o cara saiu lá da Prússia, ele andou pelo menos umas 3 horas de carro hoje, então antigamente talvez só tinha carroça. Foi para o aeroporto da Amsterdã lá, como é que se fala? Roterdã, pegou um navio, veio pro Brasil. O navio chama, olha que engraçado que o navio se chama navio França, gente. Ai, eu já tô na França, que loucura, né? Oi pessoal, tudo bem? Eu queria fazer esse vídeo aqui falando um pouco mais sobre... explicando mais em detalhes, né? Quem não assistiu o primeiro vídeo vai estar aqui no card sobre como é que é ter dupla cidadania, né? Dando umas dicas gerais, assim, de como você pode tentar procurar a sua. E eu vou contar mais em detalhes como é que foi o meu caso. Se eu conseguir lembrar de tudo, porque faz muito tempo. Então esse é o objetivo desse vídeo. Se você tem dúvidas sobre essa questão e quiser que eu responda, quer que eu ajude em algum sentido, deixe nos comentários ou até me siga lá no Instagram, que várias vezes eu abro caixinhas de perguntas e eu posso ajudar, até mesmo porque fui eu que fiz o meu processo inteiro, então eu conheço passo a passo de toda essa saga, tá bom? Então vamos lá pro vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa um like, já compartilha o vídeo, tá? Que isso vai ajudar muito o canal a crescer. E se você tem interesse também em aprender como vir pra França, aprender coisas da França, cultura e tudo mais, também é um lugar ótimo pra você. Gente, a minha saga, assim, ela começou lá pelas datas de 2014, 2015, mais ou menos. E eu comecei a procurar sobre cidadania, né? E eu queria fazer a alemã, porque eu já sabia que a italiana era muito lenta. E daí eu comecei a procurar os documentos pra minha cidadania alemã. Até porque tava eu nessa busca, era eu e meu pai que teria o direito da alemã e a minha italiana o direito da minha mãe. Então eu tava muito fazendo as coisas com meu pai, então ele também tinha interesse de saber um pouco sobre os ancestrais e queria saber sobre a árvore genealógica, queria saber sobre os documentos e tal. Então a gente fez bastante pesquisas juntos sobre isso. A gente descobriu coisas muito assim, exóticas, assim, que como certidão, gente, certidão conta uma história, a história da vida da pessoa é muito tocante quando tu olha, quando é você que procura, quando você olha, assim, é uma coisa, assim, que me emociona, porque tu vê como esse povo sofreu, como é que, sabe, que hoje eu tenho a vida que eu tenho, assim, porque teve gente que sofreu antes de mim, entendeu, querendo ou não, enfim... A gente descobriu muita coisa, por exemplo, que a pessoa que veio pra cá em 1863, fugida de guerra, ela veio sozinha. A gente foi pra cidade de São Pedro de Alcântara, no Museu Histórico lá de Certidões, tem um livrinho que conta as famílias de todas as pessoas que vieram pra São Pedro de Alcântara. Pra quem não sabe, São Pedro de Alcântara é uma cidade pequenininha do lado de São José, lá em Santa Catarina, que foi a primeira colônia alemã, e depois dali começaram a sair, dali que foram pra Blumenau, pra Brusque, pra outras cidades, normalmente no norte de Santa Catarina, alguns também pro sul, né, pra parte de Treviso, pra parte de Tubarão, que a minha família é de Tubarão. E tu vê como nesse livrinho tinha todas as famílias, tipo, veio fulano com a ciclana, com os filhos tal, tal, tal. E o meu ancestral, ele veio sozinho, só tinha o nome dele. Só tinha o nome dele ali. Eu fiquei tipo, meu Deus, o cara saiu lá da Prússia, ele andou pelo menos umas 3 horas de carro hoje, então antigamente talvez só tinha carroça. Foi para o aeroporto da Amsterdã lá, como é que se fala? Roterdã, pegou um navio, veio pro Brasil. O navio chama, olha que engraçado que o navio se chama navio França, gente. Ai, eu já tô na França, que loucura, né? Enfim, achei isso muito... marcou. Então, que eu consegui com o nome do navio, essas coisas, no site eu lembro que tinha um site de São Paulo, que tem históricos dos navios. Geralmente você tem que começar por aí, tá? Pra conseguir ser um ancestral, você tem 2 frentes de trabalho pra procurar os seus documentos. Você primeiro vai procurando no navio pra saber de onde que a pessoa veio, porque normalmente no navio vai ter a data de nascimento, por exemplo, vai saber qual que é o nome do navio, daí tu vai saber de onde ele saiu, e talvez vai ter uma ideia de onde ele nasceu, tá? Porque é bem difícil de saber realmente a cidade. Por exemplo, na italiana, realmente, eles só mostram, às vezes, a região, e na região tem várias cidadezinhas, então até achar qualquer cidade certinho é bem complicado. E
Então, tem essa frente de trabalho procurando um navio e tem a frente de trabalho a partir de você. Sim, a partir de você. Você pega a sua certidão, pega a certidão dos teus pais, que vai ter o nome dos avós, se você não conhece, né? Não sei a relação que você tem com a sua família. Que vai pegar o nome dos avós, que daí com a certidão dos teus avós vai ter o nome dos bisavós, e daí isso vai subindo. Enquanto um lado vai subindo, o outro vai descendo, e assim você encontra, né, no melhores dos casos, todas as informações. E lá você descobre, tem gente que mudou de nome, tem gente que tem cartório que trocou, que traduziu nomes. Por exemplo, meu bisavô se chamava Luigi e morreu como Luiz. Isso acontece muito, Giuseppe vira José, tem muita gente que muda nome assim. Tem gente que muda o nome de família. Tem gente que adiciona nome de família que nunca existiram. Tem gente que, tipo, se casou antes, não sei o que, fez rolo. Então você não sabe a família que você vai encontrar. Então, às vezes, isso pode ser, mesmo que talvez você não tenha direito a ter a dupla cidadania, é um aprendizado de vida, tipo, enorme, assim. Bem, bem louco. Aí eu comecei com a alemã, né? A gente foi atrás e tal. Daí, por exemplo, o casamento do cara que veio, a gente não conseguiu pegar porque, a princípio, o padre, na época, botou fogo na igreja. E botou fogo em todos os documentos, então a Cúria não tem mais os documentos dessa época aí. Legal. Né? Porque na época não tinha cartório, porque os cartórios, eles existiram a partir do momento que o Brasil virou república, então em 1888. Antes disso, todos os documentos de nascimento, de casamento, se duvidar até óbito também, porque eu nunca cheguei nessa parte de ir mais pra trás do que isso, eram feitos pelas igrejas. Então, todos os documentos eram as igrejas, batismo, né, matrimônio e tal, era tudo as igrejas. Depois disso, você era obrigado a ter uma cópia no cartório. Então, às vezes, quando tem essa transição, a pessoa tem nos dois, tem na igreja e no cartório. Mas os consulados, eles só pedem, se tem documento do cartório, eles querem o documento do cartório, não da igreja, tá? E de acordo com uma data, né, eles têm uma data, tipo, a partir daqui é obrigado a ser só cartório. Então, se você só tiver a igreja, por exemplo, você vai ser obrigado ou achar, né, o do cartório, e se você realmente vê que não existe, você vai ter que fazer um pedido em justiça para fazer a reconstrução daquele documento no cartório. Enfim, daí começa um rolo, né? Tá, daí eu pesquisei e tal, daí como ele veio em 1800 e lá vai bolinha, eu teria que ter em possessão da minha família, porque o consulado não tem, é um documento que diria que ele guardou a cidadania alemã, sei lá. Que isso ninguém tem. Daí desistir, não tem jeito mesmo. Como a grande parte do pessoal que tem descendência, pessoas que têm origem da alemã, não tem direito em Blumenau, etc. Por mais que sigam as culturas ainda, eles não têm direito porque o seu ancestral veio muito, 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 muito cedo. Então, eles pedem documentos a mais e foi um jeito do tipo de punir o pessoal que, querendo ou não, fugiu da guerra, né? Esse é o meu ponto de vista. Acho que é por isso que eles começaram a colocar esses monte de vírgulazinha. Tipo assim, a pessoa já veio fugida e agora quer recuperar coisa? Aí não dá, né? É uma escolha de vida. Resolveu ir pro Brasil, abandonar o país? Então, né, abandona nós. Sei lá, eu consigo entender essa linha de raciocínio. Tá, daí a alemã meio que morreu ali, né? A gente até que procurou outros documentos por um cargo de desencargo de consciência. Teve uns parentes ali, umas pessoas conhecidas que a gente pegou livro pra ler sobre a vida porque tem gente que faz livros, né? Da família e tal. E enfim, ficou nisso aí. Aí eu comecei a pesquisar italiano, tipo, que não tem cachorro, caça com lebre, né? Aquela história. Já que tem que esperar, talvez, no pior das hipóteses a gente precisar, talvez junta um dinheiro, tenta viajar pra Itália e faz negócio lá. Então quem começou a me fomentar muito essa ideia foi o Minha Saga, que é o Fábio. Não lembro o nome de família dele agora, mas eu lembro que tinha o Saga Book, tá? Eu não sei se ainda tem, provavelmente ele deve ter ainda. Foi tu vê que naquela época não existia esse negócio de infoproduto marketing, ninguém falava disso, mas, tipo, e eu meio que vi esse Saga Book dele, porque eu tava vendo como é que poderia fazer sozinha na Itália, mesmo se eu não tivesse dinheiro nenhum pra ir pra lá. Eu meio que baixei, olhei e tal, vi muitos conteúdos do canal dele, se duvidar, acho que ele ainda tem. Fábio Barbieri, lembrei agora, acho que é o nome dele é esse, Fábio Barbieri. Então ele me ajudou a abrir muito a minha cabeça. Muito obrigado, Fábio, se um dia você ver esse vídeo. Foi ele que me deu os primeiros passos de como ir procurando, como ir... Sei lá, o YouTube é uma escola, né, gente? Como ir atrás e tal. Foi com ele. Mas eu até cheguei com ele a mandar meus documentos pra ele verificar uma vez. E pra outras pessoas também, pra ter certeza que não tinha nenhum erro dentro.
Aí acho que ele tinha dito que talvez seria necessário mudar um negocinho e outro disse que não. Aí eu disse, quer saber, vou enviar, vou... Pelo meu ponto de vista, tava tudo certo. Então eu tentei assim. Mas eu podia ter... Ah, não, na verdade, minto. Na verdade, nessa linha de família eu vi que tinha esse errinho, aí eu resolvi procurar pra outra linha de família. E na outra de família, a princípio, não tinha nada. Nada, nem ao meu ver, não tinha nada. Daí eu resolvi deixar essa família de lado e tentar pela outra, pelo fato de ganhar tempo, ganhar dinheiro, enfim, você sabe. Então, comecei, né, procurando de acordo com os conteúdos que o Fábio foi publicando e tal, eu comecei a procurar pelos documentos da minha família, só que eu não tinha ideia nenhuma de nada, né, sei lá. Aí comecei pelos barcos, eu fiz isso que eu falei no começo, né, comecei pelo barco, encontrei o barco que veio a família pra cá, tanto uma quanto a outra, eu fiz o mesmo processo. E vi que os primeiros documentos, eles partiram de Uruçanga. Então, assim, enquanto a alemã era de São Pedro de Alcântara, a comunidade italiana partia de Uruçanga. Por isso que naquela região tem Nova Treviso, Nova Veneza, tem todos esses nomes assim, porque é uma comunidade muito forte de italianos na região. E o primeiro cartório que existe até hoje, de 1888, né, quando o Brasil virou república, é o cartório lá de Uruçanga, um pequenininho no centro da cidade. Que, querendo ou não, ele deve ser muito solicitado, porque eles não são muito amigáveis, assim. Eles devem ser incomodados o tempo inteiro, porque meio querendo ou não, ali é a origem de tudo, assim, sabe? Então eu entendo que deve ser um saco, mas, né, a gente também precisa dos nossos documentos, né? Então a gente tem que encher o saco, enfim. Aí eu fiquei mandando bastante e-mail, mandei bastante e-mail pros cartórios, liguei e tal, interurbano, pagando caro, enfim. Aí eu fui pra Uruçanga pra tentar resolver, sei lá, tentar falar com o pessoal lá, tipo, e aí como é que funciona, quero ver e tal. Não, você precisa da data e tal. Eu falei, tá, ok, eu preciso da data, beleza. Eu fui embora, mandei e-mail, disse, a data é tal. Mas a gente não encontrou nada, então é a data tal. Eu tive sorte, eu acho, talvez. Aí eu não lembro, eu acho que eu entre aspas, menti 2, 3 vezes qual a data que eu achava que o cara tinha vindo, pelos meus cálculos do navio, porque eu tinha encontrado. Ai, gente. Pra encontrar esse documento, que eu não encontrava. Eu fiz isso e também eu comecei a procurar pelo site Mormon, né? Não sei se vocês sabem, mas os Mormons, ele tem muito essa coisa da família, né? Então eles têm um site que se chama My Family Search. Então, esse site você tem como ver o scanner de todos os livros do universo, assim, sei lá, de todos os países. Tem os livros, tem vários livros, claro, tem alguns buracos, né? Livros perdidos, livros que não foram escaneados simplesmente, de todos os lugares, tipo, de certidões do mundo afora. Então eu procurei e achei muita coisa. Muitos documentos foram lá que eu encontrei, tá? Nesse Family Search. E daí eu fui lá, eu ia no índice, aí tinha o livro do índice, daí tinha o livro normal, todo escaneadinho, bonitinho, com aquela letra linda, maravilhosa, que às vezes ninguém entende pra ter certeza o que tá escrito ali, né? De médico, de, sei lá, padre, de caneta, de... Enfim, procurei lá e isso me deu muitas dicas pra saber as datas, ou às vezes mesmo a certidão ela mesma, sabe? Onde que tá a certidão, né? Aí isso me ajudou muito a contatar os cartórios e dizer, olha, eu quero a certidão do fulano de tal data. Tem alguns cartórios que eles pedem, hoje em dia, eles pedem algum documento que você comprove que você tá procurando por fim, que você é mesmo parente, ou que você tá procurando por fins de cidadania. Porque, querendo ou não, um documento, assim, é um documento pessoal e conta muita história. Que nem eu falei, conta muita história. Tipo, que nem falou assim, o padre botou fogo na igreja. Aí tem um documento de outro parente meu ali que mostra que ele morreu cedo, de influenza. Aí tem outro que deixou tantos filhos com tal idade. Então tu já sabe mais ou menos né, tipo, um bisavô lá deixou... As pessoas mais velhas eram 3 mulheres, sendo que 2 somente eram maior de idade quando o cara morreu, então imagina deixar uma mulher com 10 filhos, né? Então conta bastante a história da família, que às vezes a gente... Por isso que às vezes tem muitos velhinhos, principalmente quando a gente vai pedir informações, será que você não conheceu fulano e tal? Eles não querem dizer, porque foi muita sofrência, ou as pessoas eram muito duras, né? Principalmente os italianos, os mais velhos, eles são mais casca grossa mesmo, porque eles, querendo ou não, sofreram mais, né? Então eu entendo que tem essa barreira mesmo, que as pessoas não conseguem meio que dizer as coisas, né? Porque tem medo, mesmo que a pessoa daqui talvez 2, 3 anos talvez vai falecer, porque ela já é bem velhinha, mas ela tem medo por traumas, né? Querendo ou não. Então eu entendo totalmente que tem algumas pessoas que são reticentes
ao dizer algumas informações que eram não pessoais, né? Então, aí... Tá, daí teve muitas coisas assim, muitas pesquisas de documento, passei noites em claro procurando, e era muito engraçado, porque tava lá 1h da manhã procurando e tal, daí tava eu e meu pai, e a gente tipo assim, achei, aonde, não sei o que, daí eu mandava no computador, olha, esse aqui eu acho que é não, mas eu acho que tá escolhendo errado porque a caneta feltro tá errada, não sei o que. Ai, putz, e agora, será que é? Daí tenta juntar, será que tem um outro nome embaixo, será que funciona? Eu disse, esse mesmo, abraço e tal. Era uma alegria. Era uma alegria do esforço que a gente tava tentando procurar essas certidões e ligando, e mano, que nem no outro vídeo eu contei que teve padre que me ligou, porque eu mandei e-mail pro padre lá na Itália pra saber, será que fulano existiu? Não sei o quê. Uma coisa que me ajudou também foi, gente, uma pena que hoje não tem mais, foi a comunidade do Orkut, que naquela época o Orkut faliu, né, e eles tinham deixado as comunidades do Orkut pra consulta, hoje já não tem mais. Mas isso que me ajudou muito, porque eu entrei numa família lá, lembra que tinha grupos de família, da família tal e tal. Daí encontrei da minha família, entrei lá e tinha uma pessoa que comentou, talvez a pessoa veio de tal cidade. Nossa, aquilo me ajudou muito, porque, tipo, na certidão só aparece a região. E na região tem 150 cidades lá dentro. Daí, tipo, meu Deus, eu teria que olhar uma por uma. Daí lá ele deu 3 cidades, daí eu olhei uma, não era, olhei a outra, era. Nossa, eu olhei lá no Family Search, documento em italiano, que eu nem entendo italiano. Encontrei o documento lá, daí contatei o padre e tal, enfim. Várias histórias, assim, que eu tô me lembrando que sempre quando eu sempre conto meus amigos e tal, eu sempre fico tipo, olha que loucura, tipo, como é a vida, né? Como é que eu encontrei essas coisas? E muito esforço pra procurar. Engraçado, hoje eu rio, mas tipo, eu ficava tipo, ai que droga, não acha? Mas mais ou menos isso. Aí foi isso, aí no fim das contas eu encontrei os documentos, tanto de uma família quanto da outra, eu encontrei todos. Teve outros episódios do tipo que eu queria não encontrava um óbito, né? Esse que eu ia contar. Não encontrei o óbito de um, aí eu descobri que tinha uma velhinha que morava em Treviso, sei que lá. Liguei pra velhinha, falei pra minha mãe falar com a velhinha. Do tipo, olha, fala que tu é filha de não sei quem. Né, e tenta conversar com a velha, pra ver se a velha conhecia o cara, porque o cara sumiu, não tinha um óbito, ele nasceu e casou em Uruçanga. Onde é que esse velho morreu? Olha que loucura, daí eu encontrei um cara no Facebook, falou comigo e tal, falando que ele era... O seu ancestral era o irmão desse cara que sumiu, e falou que esse cara tinha partido pro oeste. Aí eu tinha... ok. Legal, interessante, né? Tipo, aprendi ali e tal, que passou pro oeste. Tudo bem. Aí depois eu fui... Não dei muita bola pra essa história. Aí quando eu falei com a velhinha falou assim, ele morreu, eu acho que ele morreu lá na cidade tal. A cidade tal, gente, é uma cidade pequenininha. Deve ter uns 2, 3 mil habitantes, nem tem cartório na cidade. Aí eu liguei pro cemitério, porque eu queria saber onde é que tava esse cara e tal. Aí, assim, eu tentei procurar esse cara em Paraná, procurar no Rio Grande do Sul, procurei vários cartórios, assim, pelo My Family Search. Não encontrei esse cara. E, tipo, tinha um buraco, na verdade, porque os documentos de Uruçanga, na parte de óbito, tinha realmente uma parte que provavelmente a data que ele morreu, que não tinha nada, né? Não tinha escrito. Outra coisa também que é interessante é que hoje em dia existe um negócio de averbação das certidões, ou seja, quando você morre, eles vão enviar a informação para o casamento e que vai enviar a informação para o nascimento. Antes de 1973, não tinha isso. Então quer dizer que você podia casar aqui e casar lá. Porque não tinha conexão de informações. Agora, a partir de 1973, quando você casa num lugar, essa informação vai pro nascimento e você consegue fazer a ligação dos documentos. Antigamente não, é meio que na raça mesmo, você tinha que procurar chutando datas para tentar encontrar. Aí que eu fiz, que eu soube que teoricamente ele morreu naquela cidade, aí eu comecei a procurar nas cidades ao redor. Aí, por incrível que pareça, eu encontrei a cidade, né, pelo Family Search, e o cara foi o primeiro cara registrado óbito na cidade. E sabe que loucura que é? Sabe quem que registrou o óbito dessa pessoa? Foi o irmão que viajou pro oeste. Então, assim, eu fiquei tipo, what? O cara viajou pro oeste também! E, tipo, ele era mais novo. E, a princípio, eu acho que ele também tinha sido viúvo. Não lembro mais a historinha. E daí, acho que os dois foram pro oeste pra, sei lá, passar a aposentadoria lá. Daí eu fiquei tipo, nossa senhora, gente, que loucura! Enfim, foi isso. No fim das contas, eu nem usei essa família aí, eu usei outra. Mas eu fiquei tipo, nossa, como você aprende? Aí teve outra coisa também, como o mundo é pequeno, é a última virgulazinha que eu vou contar pra vocês.
é que eu tava na faculdade, daí eu tava lá, né, eu tinha aula de desenho técnico, e daí teve a chamada. Aí a chamada, a professora era assim, Karina Macari? Quem é Karina Macari? Eu fiquei com medo, né? O que eu fiz? O que eu fiz? Aí eu fui ver essa moça... Ai, agora eu não lembro mais, professora. Que droga. Minha memória com nomes é horrível. Aí ela disse, nossa, eu sou Macari também. Eu fiquei, que loucura. Daí ela tinha o livro da família, que ela ajudou a fazer o livro da família, não sei o quê. Daí ela me emprestou o livro. Aí eu fui dando... Daí eu li o livro ali, pelo menos o começo, porque depois ele só mostra realmente a árvore genealógica. Tipo, quem é filho de quem, que é filho de quem, que é filho de quem. Então eu li ali, muito legal a história. Fim das contas, não era minha família, porque o ancestral veio 2 irmãos, ela era de um e eu era do outro. Então, não tinha, tipo, é minha prima de 5º, 6º grau, pra vocês terem uma noção. Então, tipo, uma outra família, nada a ver, tem nada a ver. Aí, mas foi muito interessante, que loucura que foi a minha professora de desenho técnico. Aí o pessoal fica falando, vai ficar puxando saco, Nunca fui a primeira da classe, tá? Eu não assistia a ver, eu nunca, sei lá, talvez eu era ruim mesmo no desenho, mas eu não tinha a melhor nota. Aí, enfim, encontrei professora de desenho técnico, tá vendo, gente? Então esse negócio, às vezes eu começo a acreditar mesmo, naquele sentido que tem no máximo 6 pessoas que te separam de você, a qualquer pessoa do mundo, eu acho que deve ser isso mesmo, porque olha, como o mundo dá voltas. Dá muita volta, é sério. E gira demais. Enfim, essa foi a saga dos documentos. Eu queria contar um pouco do resto. Eu vou contar um pouco do resto da saga, tá? Eu vou contar numa parte 2 do vídeo. Porque acho que a gente se alongou muito. Eu me alonguei muito, porque eu contei muitos esses detalhezinhos que me marcaram muito, que eu ainda lembro hoje. Claro que teve outras coisas. E às vezes eu ficava meio brava com a minha família, com a minha irmã, com a minha mãe. Tipo assim, como é que você não sabe o nome do fulano que casou com fulano, que não sei o que do fulano, blá, 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 blá. Porque eu tava muito em cima e hoje eu vejo que eu entendo elas porque eu não lembro mais também. Então, vocês estão desculpadas. E acontece, né? E coisa que meu pai sabia bem mais também. E no fim ele nem tem direito a nada, coitado. Ele poderia ter tido direito se ele tivesse casado 2 anos antes, porque tem um esquema de casamento também na italiana, do tipo, todas as pessoas que casaram antes de 1984, eu acho que é isso, tem direito à cidadania pelo cônjuge, mas eu acho que se for o homem, eu não sei se tem direito, mas a mulher teria. Tem umas coisinhas assim da lei, né, que foi mudando, né, que nem aquela história de tipo, a mulher não tem direito a passar a cidadania de 1948, que eu falei no outro vídeo. Então, por quê? Porque em 1948 foi quando as mulheres na Itália tiveram direito a voto, tiveram direito a fazer conta em banco, elas viraram gente. Querendo ou não, entendeu? Então por isso que é essa data. Por isso que os filhos das mulheres, os filhos que nasceram depois de 1948 têm direito pela mulher, porque a mulher começou a ter direitos nessa data, entende? Ela não era mais somente uma peça agregada do cara. Então é isso. Então é muito... Tem muito essa parte de lógica de família, assim, né? Então você aprende muito, assim, sobre história mesmo, de o que acontece com essas datas, né? Que até hoje eu lembro esses números, né? Eu sei, tipo, que a Itália virou república em 1871. Por que eu sei disso? Porque eu sei que meu ancestral, ele nasceu em 1873. Então, eu vibrei, porque, tipo, que legal, eu não preciso contratar padre nenhum. Não vai ter nenhuma parte da igreja, então vai diminuir muito os custos. Porque tudo que vem de igreja, querendo ou não, tem que fazer doação, tem que pagar o IBAN, que nem eu falei no outro vídeo também, tem que os padres às vezes podem ser xenófobos, essas coisas assim. E quando é registrado na República mesmo, eles têm que te enviar o documento gratuitamente, quando você pede uma cópia. Então eu vibrei muito que ele nasceu 2 anos depois, que, né, do que tivesse nascido 2 anos antes, eu talvez ia procurar batismo, essas coisas assim. Então... eu vibrei muito e eu sei que a Itália virou república em 1861 por conta desse fato. Então, é muito legal a história. Eu aconselho você a fazer também a árvore genealógica, até, por exemplo, aquela família que eu não fiz, né, não peguei o documento, né, não consegui a minha cidadania por conta dela. Eu fui até o final, mesmo assim, porque, tipo, já tô aqui, eu quero conhecer pelo menos até o ancestral da Itália. Tem gente que às vezes vai mais longe que isso, né? Tem gente que vai lá, monta ainda mais no país de origem, né?
Mas daí começa a ficar bem complicado, bem escassez de documentos e acaba virando um trabalho também, né? Às vezes as pessoas começam a trabalhar com isso por procura genealógica. Então, mas é muito, muito, muito interessante. Eu aconselho a todos a fazerem isso. Eu queria muito, se eu tivesse tempo, era ver a família da minha avó, que ela é a família de Souza, né? O problema das famílias portuguesas, que têm origens portuguesas, é que de Souza, gente, nossa, tem no Brasil inteiro, então é muito complicado. Daí essa aí eu não fiz, eu fiz a parte alemã e as 2 partes italianas, mas a parte portuguesa era um desejo que eu tinha pra conhecer, pra ver o que eu acho ali no meio, o que tem ali, mas vai deixar pra uma próxima vez, quem sabe eu faço alguma coisa nesse sentido, ou leio algum livro de alguém que já fez. Enfim, é isso. Eu espero que vocês gostaram do vídeo. Se vocês também querem saber mais informações de França, de cidadania, talvez, deixa um comentário, aquele like, se inscreve no canal, tudo que eu já falei, todos os vídeos, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Um gros bisou, um grande beijo e à la prochaine vidéo. Ao próximo vídeo. Até mais.